E o que você falaria para quem hoje está nessa situação? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que está até assistindo ou ouvindo o Brabocast que está nessa. Às vezes está ali num emprego que não gosta, trabalhando 8, 10, 12 horas, ganhando um pouco mais de um salário mínimo. A pessoa olha em volta, ela não tem nenhuma referência, ela não tem um sonho, ela só sabe que ela queria ter uma vida um pouco melhor. O que essa pessoa precisa fazer, pensar, ler, intuir, se inspirar para alcançar alguma coisa maior? Ó, legal. Acho que a primeira coisa é ela olhar e ter a noção de que depende dela. Porque assim, nunca terceirizar. Eu acho que a autorresponsabilidade é o superpoder. É você não pensar que, pô, é porque eu não tenho pai, porque eu só trabalhei em fábrica, ou porque é difícil e eu dou essas mancadas, eu nunca mexi num computador. Se você olhar para esse cenário, você vai se vitimizar. Então, tomar as rédeas da sua vida, na minha opinião, é olhar e assumir a responsabilidade. Esse é o primeiro fator, assume a responsabilidade da sua vida. Segundo, você precisa tomar iniciativas para quebrar esse elo do ambiente que você tá. O ambiente que eu tava na fábrica era muito pesado. Eu convivi com os caras chegavam lá com o pé, tinham tomado tiro à noite. Vários, traficante, vários, era assim, era esse ambiente, tá? E os caras saíam de lá, iam beber, iam consumir, os caras cheiravam cocaína, era doideira, era um ambiente bem pesado. E era de muita trairagem no sentido de zoeira, era muito pesada a zoeira. Eu comentei com você que a gente sentava em cadeiras de madeira e às vezes a gente trazia almofadinha. Então, os caras jogavam solvente, que é um produto químico, no seu travesseiro. E aí você sentava para trabalhar, por incrível que pareça, o solvente ele é quente. Você senta e não percebe que tá molhado. Não é igual jogar água na sua almofada que você vai sentar e falar, tá molhado aqui. Você não percebe. Só que depois te assa num nível que você não tem noção. Não. Essa era a brincadeira padrão. Você ia no banheiro, quando você voltava, você já tinha que conferir se não tinham jogado ali. Então, era esse ambiente hostil, os caras extremamente simples, e não tem nada errado em ser simples, mas sem nenhuma ambição, falando das coisas erradas, com droga, enfim, com Vamos muita coisa. Vamos falar um pouco disso. Vamos falar um pouquinho de ambiência. Então, esse é o ponto, essa ruptura. Por isso eu falei desse cargo que eu passei, que era num banco, que eu não tinha condições, não entendia nada de computador. É o estágio. É o estágio. O estágio, você conseguiu um estágio no banco. Era um banco cooperativo, né? Era uma cooperativa de crédito. Hoje parece mais banco. Naquela época era mais cooperativa do que banco. Mas você não sabia ligar o computador? Como é que foi? Pois é, eu cheguei lá. Só que, olha que louco. A moça que me entrevistou, ela conseguiu ver essa vontade de crescer. E pouca gente sabe, eu tive que mentir para conseguir. Eu não menti, eu omiti. Mas eu tive que omitir algumas coisas para conseguir esse estágio. Porque foi o seguinte, quando eu consegui esse estágio, eu já estava terminando um curso técnico de administração. Eu fui cursar esse curso técnico, né? Eu fui fazer essa formação técnica. Isso também foi um outro ponto de virada, porque eu comecei a ter contato com pessoas diferentes. Então, fazer esse curso técnico era um curso gratuito, né? Eu não tinha condições de fazer faculdade, eu fui fazer esse curso. E eu consegui esse estágio pelo curso técnico. Só que quando eu consegui o estágio, faltavam acho que quase 4 meses para eu me formar. E aí eu não poderia ser estagiário mais. E quando eu entrei, eu omiti essa informação. Porque aí qual que era o lance? Se eles me contratassem, eles só teriam 3 meses de estágio, depois eu ia estar formado, não poderia, né? Mas eu falei, cara, eu tô all-in, eu preciso sair disso aqui. E aí eu fui, e aí quando deu, assim, faltavam, sei lá, uns 15 dias para vencer meu contrato, eu cheguei para eles e falei, meu contrato vai vencer. Esse cara, que é o Francisco, né? A gente chamava ele de Chico, que era o gerente, ele virou e ficou muito puto. Ele falou, como assim vai vencer? Eu falei, eu me formo agora. Ele falou, mas você não falou isso. E de fato eu não falei, mas também não me perguntaram, eu omiti. Não vou dizer que era a coisa mais certa do mundo, mas eu precisava ter uma oportunidade. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou me formar, mas vamos tentar. Eu falei para ele, às vezes vem na escola, eles me prorrogam meu estágio, sei lá o que a gente pode fazer. Eu pensei que talvez tivesse uma forma, não tinha. E aí ele falou, beleza, a gente vai encerrar seu contrato. Aí uma moça que era do marketing, que trabalhava no outro setor, falou, não, eu vou ficar com ele, eu tô precisando de uma pessoa aqui, eu vou ficar com ele com um vínculo aí tinha um vínculo terceirizado. E aí eu fiquei como terceirizado mais 3 meses. Mas, então assim, por isso que eu falei, o primeiro é autorresponsabilizar, o segundo é quebrar o elo do ambiente que você tá. Se seus amigos só estão falando de bebida, balada, sei lá, coisa errada, estão reclamando da vida, estão acomodados, não tem como você pensar diferente. Às vezes é dentro de casa, né, Matheus? Às vezes é a família. A família. A minha família inteira, né? Eu morava só com a minha mãe, mas o restante da minha família tem muitas dificuldades até hoje.
É complicado. Na época que eu comecei, por exemplo, a estudar para concurso, ninguém tinha nem nível superior. Então você olha, quando você fala que vai fazer uma faculdade, você já é o fora da curva. Então tem alguns episódios que eu me lembro, quando eu fui sair da fábrica, né, eu ganhava mais ou menos uns R$600 registrado. Eu saí para o estágio... Pra ganhar menos. Para ganhar 200 e... Não sei se era 250 ou 300. Eu preciso depois dar uma olhada, porque também não tá na carteira, né? Mas era metade do que eu ganhava. Porque na fábrica, lembra? Eu falei, eu me destacava um pouquinho. Então eu já tinha um saláriozinho legalzinho. Eu não estava naquelas funções que eram as melhores dentro da fábrica, mas o meu futuro talvez fosse esse. Eu ia ser um cortador, um pespontador, que eram os cargos que pagavam um pouco mais. Mas eu olhei para isso e falei, cara, aqui eu tenho esse teto aqui, eu preciso sair e ver outros ambientes. Aí eu entrei lá para ganhar R$300, acho que era mais ou menos isso, sem vínculo. A galera ficou... Os caras que trabalhavam comigo falavam, cara, você tá de brincadeira? Você vai para um negócio que é sem registro, porque pro trabalhador o registro é muito relevante. E ele falou, você vai sair para ir para um negócio que é sem registro? Eu falei, cara, eu vou, porque a única chance que eu tenho de sair disso aqui é essa chance. E aí eu saí, e naquela época o estágio era tipo assim, ó, o cara dava um tapinha nas costas e falou, amanhã não precisa vir mais. E não tinha vínculo nenhum, não tinha 13º, eu falei, nada, era zero benefício. Hoje eu sei que tem alguns benefíciozinhos e tal. Naquela época, nada. Mas então essa mudança me abriu uma perspectiva. Eu cheguei no banco, eu lembro quando eu fui sair, né, quando venceu esse contrato, um cara do caixa do banco foi demitido. E ele foi demitido e aí abriu a vaga. E eu fui conversar com o presidente da cooperativa. Eu cheguei nele, falei, cara, me dá uma chance aí, eu tenho interesse nesse cargo aí para trabalhar no caixa tal do banco. Aí ele falou, não, Matheus, acho legal você se prontificar e tal, mas você não tem experiência, mas vamos ver, agora eu preciso repor, então não dá tempo de treinar e tal. Enfim, não me deu o cargo. E naquela época eu ganhava R$300 estagiário, o piso do bancário, naquele cargo que o cara tava no caixa, era tipo 1.800. Eu falei, cara, se ele me der esse emprego aqui, eu ia estourar, né? E aí, mas não deu certo. Mas e olha que louco, né? Como a vida vai se conectando. Eu fiquei 3 meses no meu estágio normal, que era pela minha faculdade de administração, técnico em administração, e eu fiquei 3 meses como estagiário de marketing. E olha como a coisa conecta. E aí eu fui demitido, comecei a procurar emprego. Falei, cara, eu só não posso voltar para a fábrica. Meu medo era esse, não conseguir arrumar nada e ter que voltar para a fábrica. E nisso eu tinha, sei lá, uns 22 anos, eu não era tão novinho, 22 ali e tal. Falei, eu só não quero voltar para a fábrica, porque se tivesse eu ia ter que cair nisso, eu ia ter que voltar. E aí eu comecei a procurar, e tinha uma empresa contratando, e o dia que eu cheguei lá para levar meu currículo, e eu lembro direitinho, uma fila para entregar currículo, porque era auxiliar administrativo. E auxiliar administrativo é o que mais tem currículo. Acho que é legal você explicar para a galera o contexto. A gente está aqui em Franca, né? Então Franca é a capital do calçado. Calçado. Aqui, se você... quase tudo vai girar em torno do calçado. Para você arrumar um emprego fora disso, é muito difícil. Muito difícil. Então, quando aparecia uma vaga de auxiliar de escritório, como por exemplo, tinha centenas de currículos. E aí eu lembro de enfrentar a fila para deixar o currículo. Não era a fila para ser entrevistado, era para deixar o currículo. Só que a vaga era auxiliar administrativo de marketing. Tinha esse marketing. E daquelas pessoas todas que levaram o currículo, ninguém tinha um negócio escrito marketing. Eu tinha um estágio de 3 meses de marketing. E aí o cara, de alguma forma, falou, cara, ele tem estágio de marketing, a área aqui, acho que ele vai se dar bem. E aí eu entrei, e aí foi um primeiro emprego, pouco, mas foi um emprego registrado, ganhando um pouco mais, e aí fora da fábrica. Então esse foi o primeiro emprego, e eu fiquei lá, acho que uns 6 anos lá. Eu saí de lá praticamente para tomar posse, para tomar posse no concurso.